Oi meninas, oi gente, tudo bem? Então vamos lá para o nosso estudo dessa semana, né? O 7º estudo. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa aula, né? Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Pai, por essa semana, Pai. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas e nos instrui, meu Pai, no conhecimento da Tua Palavra, Pai. Fala com cada um de nós que estamos ouvindo esse estudo, Papai. Que não seja eu falando, mas que o próprio Espírito Santo fale através de mim. Amém. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. O estudo 6, nós falamos um pouco sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Desde que os nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido os filhos de Deus, aguarda o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à Terra é a bendita esperança que confronta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte, ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. A primeira pergunta: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Qual é a maior promessa que Jesus fez para nós? A resposta está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Qual a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo. A volta de Cristo é a maior de todas as promessas apresentadas na Bíblia. Ela é repetida mais de 2.500 vezes ao longo das Escrituras. Isso indica o profundo desejo de que esse evento ocorra. Por ocasião da volta de Cristo, presenciaremos o fim do pecado. Então, qual foi a maior promessa que Jesus Cristo deixou para nós? Que Ele voltará para nos levar para morar com Ele. Segunda pergunta: podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus? A gente pode marcar uma data que vai indicar a segunda vinda de Jesus? A resposta está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Não, a gente não pode marcar uma data para a segunda vinda de Cristo. Muitos no passado cometeram erros estabelecendo uma data para a volta de Cristo. Jesus foi enfático, ninguém sabe a hora exata em que ele virá. Não podemos nos deixar levar por pessoas bem intencionadas que procuram marcar datas para o retorno de Cristo Jesus. Não sabemos quando, mas apenas podemos nos preparar para este glorioso dia, né? Então, ninguém sabe a data, a hora, nem na Bíblia está dizendo quando que Jesus vai voltar. Mas a gente tem que estar preparado, como eu sempre falo aqui, a gente tem que se preparar como se Jesus fosse voltar daqui a 1 minuto, mas a gente tem que continuar trabalhando e estudando como se ele fosse voltar daqui a 10 anos. A gente tem que estar preparados para que quando ele chegue, a gente suba com ele. Terceira pergunta: como Jesus virá? Como ele virá? Mateus 24, versículo 30 e 31, Apocalipse 1, versículo 7, Atos 1:11. Como Jesus virá? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. 2 Pedro 3:10. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Quando Jesus vier, todo mundo vai ver, porque ele vai vir nas nuvens. O céu vai se abrir, ele vai vir assentado nas nuvens com seu poder e grande honra, então, grande glória. Então, todo mundo vai ver. Mas a vinda dele vai pegar todo mundo de surpresa, por isso que a Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão, né? Um ladrão, quando ele vai nos assaltar, a gente é pego de surpresa, né? Quando a gente vê que não, a gente está sendo assaltado. Mas, então, é nesse sentido que Jesus fala, que a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão.
no sentido que vai pegar muitos de surpresa, quem não estiver preparado, lógico, mas aquele que estiver preparado para esse grande dia, saberá, entenderá que ali é a volta de Jesus e se alegrará nesse dia, porque vai subir nas nuvens com ele para morar na Nova Jerusalém. Amém? Jesus mesmo declarou que sua volta seria visível não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo olho verá, mas todo ouvido ouvirá. O salmista declarou: venha o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Salmo 53, 50, versículo 3. Todas as pessoas, todas as pessoas vivas testemunharão desse evento glorioso. Jesus virá como rei, assentado no trono de sua glória. Mateus 16, versículo 27. Pergunta 4. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? O que acontecerá com aqueles que já morreram e foram fiéis a Cristo e com aqueles que estarão vivos quando Jesus vier? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis serão transformados e transladados. Milhares de justos que desceram à sepultura serão ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos serão levados ao céu e receberão a vida eterna sem passar pela experiência da morte. Olha só que bênção! Assim, na segunda vinda de Cristo, os justos vivos e mortos se encontrarão com o Senhor nos ares. Quem estiver morto e foi fiel a Cristo e morreu com Cristo, vai ressuscitar e vai subir. Uma pessoa transformada. E quem estiver vivo ainda, na segunda vinda de Cristo, será transformado e terá seu corpo limpo, purificado de todo o pecado. Por isso que ele fala transladado, né? Pergunta 5. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? O que acontecerá com as pessoas que estarão vivas nesse dia, mas não estão preparadas para a volta de Jesus? Apocalipse 6, versículo 15 ao 17, capítulo 9 de Apocalipse, versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Os ímpios, as pessoas que não estiverem preparadas para a volta de Jesus, vão procurar morrer, mas não vão conseguir morrer. Porque vão querer subir de qualquer forma, mas não vão conseguir, porque não se prepararam, né? Todos os dias a Bíblia nos orienta a gente a ficar preparado, porque o dia e a hora ninguém sabe. Pergunta 6. Aqueles que não estiverem preparados para esse clímax, ainda a resposta dá 5, tá? Aqueles que não estiverem preparados para esse clímax estarão temerosos, não se alegrarão com a presença do Senhor, buscarão sua própria destruição a fim de se esconderem dele. As pessoas vivas ou mortas que não se arrependeram de seus pecados, enquanto tiverem a chance, não irão para o céu com Cristo, mas serão destruídas. Por isso, nosso tempo de escolher Cristo é agora. 2 Coríntios 6:2. Agora sim, pergunta 6. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, e Daniel, capítulo 12, versículo 2. 2. A Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição da vida e a segunda ressurreição do juízo, da morte eterna. A Bíblia apresenta 2 ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios. A primeira é chamada de ressurreição da vida, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda é a ressurreição para a morte, que ocorrerá após o período de 1000 anos, que estudaremos logo a seguir. Então, tem 2 ressurreições, a ressurreição para a vida, que vai subir para morar com Deus, e a segunda é que vai morrer eternamente, vai morrer para sempre. Pergunta 7. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 26, 1000 anos.
Na primeira ressurreição, todos os justos serão levados ao céu. Os que estavam mortos e os vivos, eles ficarão com Deus por 1000 anos e depois voltarão para a terra para presenciar a condenação dos ímpios. Nesta terceira vinda de Cristo, após o milênio, haverá a segunda ressurreição dos ímpios. Essa é a etapa da condenação. Eles se levantarão para receberem a punição do seu erro. Olha só. A primeira vinda foi quando Jesus veio e morreu por nós para nos purificar do pecado. A segunda vinda é a que a gente está esperando, né, para a gente ir morar com Ele. E quando a gente subir, eu e você, que estivemos preparados, as pessoas que morreram com Cristo subir, a gente vai ficar lá 1000 anos morando com Deus, lá no céu, lá na Nova Jerusalém. E após 1000 anos a gente vai descer aqui e a gente vai ver os ímpios serem condenados ao inferno, né, à morte eterna. Por isso, gente, ainda dá tempo. Jesus quer salvar você. Jesus te ama. Pergunta 8. Qual será o cântico dos salvos naquele glorioso dia? Isaías 25:9. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Por ocasião da volta de Jesus e em contraste com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Ansiaram por sua vinda e agora vêm cumpridas suas esperanças. Nunca mais dor e sofrimento. O louvor é o produto da mais pura fé e esperança no Senhor. O que será o cântico? Então a gente vai cantar, vai exaltar, vai louvar o Senhor. Porque o dia que a gente esperou tanto chegou, né? A volta de Jesus que a gente tanto espera. Pergunta 9. Que convite Jesus nos faz hoje? Que convite Jesus faz para mim e para você hoje? Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim. Jesus fala para mim e para você, para a gente ir a Ele. Vinde a mim. Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Jesus, Ele nos convida a tomar seu jugo sobre os ombros e aprender de sua palavra. Aqueles que caminham com Cristo experimentam paz e conforto. Se formos perseverantes em fazer a vontade de Deus, as palavras descritas pelo apóstolo Paulo se cumprirão. Tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até a volta dele. Filipenses 1:6. Então, que convite que Jesus faz para mim, para você, para a gente ir até Ele, ir ao encontro dele e buscar Ele todos os dias da nossa vida. Pergunta 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Qual será o resultado daquelas pessoas que rejeitam ir até Jesus, que rejeitam a palavra de Cristo, que rejeitam a Deus? Mateus 25, versículo 41. O resultado das pessoas que rejeitam a Cristo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Jesus conquistou a vitória na cruz, portanto, Satanás é um inimigo derrotado. Enquanto Jesus não volta, esse inimigo busca enganar e seduzir o maior número de pessoas e colocá-las em rebelião contra o Criador. Deus nunca desejou a destruição, pois Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o convida ao arrependimento. Porém, os que não andarem no caminho da salvação irão partilhar o mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo. Apocalipse 20:10. O ensino bíblico é claro: apenas após a segunda vinda de Cristo é que ele fará a separação definitiva entre justos e injustos, salvos e perdidos, para só então dará o castigo eterno. Portanto, segundo Apocalipse 20, versículo do 1 ao 10, o castigo eterno será após o milênio de Apocalipse 20. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Então, todo olho vai ouvir, todo olho verá e todo ouvido ouvirá.
reflexão para você pensar essa semana. A segunda vinda de Cristo é a esperança de todo cristão que está inconformado com a desilusão desse mundo. Deus é poderoso e amoroso e um dia nos tirará do poço de pecado em que vivemos. Depois do milênio, moraremos nessa terra, transformada durante toda a eternidade. Amém? Então, compromisso de fé entre eu e você e Jesus. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Amém! Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? Amém! Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Amém! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse estudo, Senhor. Nesse dia, meu Deus, nós aprendemos que o Senhor voltará para nos buscar, Senhor. Nos prepara para esse grande evento, Senhor Jesus, e que cada dia Cristo esteja em nós, conosco, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.